Olá, queridos, eu de volta. Hoje para usar esse materialzinho aqui, ó, da Sônia Lopes, para a gente ver um microscópio virtual e a gente conhecer um pouquinho das células e dos tecidos. Vamos embora? Vamos começar então. Primeiro, como funciona o microscópio óptico, o microscópio de luz. Essa é a base do microscópio que apoia, né? Aqui é a fonte de luz, da onde a luz sai, e ela vai percorrendo esse caminho aqui, ó, passa pelo condensador, e vai fazer justamente esse estreitamento do foco de luz. Aqui na platina é onde é apoiada a lâmina, então esse foco de luz vai estar todo sobre a lâmina para começar a ser recebido inicialmente pelas lentes objetivas. Depois, aqui tem uma sequência de espelhos para desviar a luz, para a gente receber aqui pelas lentes oculares. Aqui é onde a gente põe os olhinhos, né? Aqui é o charriot, que são botõezinhos que a gente usa para mexer a platina para um lado e para o outro, para frente e para trás. E aqui tem o macrômetro, que faz a primeira regulagem, e o micrômetro, que faz a regulagem fina do foco. Essa telinha ensina como usar o microscópio aqui do nosso programinha. Eu vou pular ela e já vou direto para o uso propriamente. Aqui tem dois conjuntos de lâminas. O conjunto 1 está mais focado em algumas células e o conjunto 2 está mais focado na organização dos tecidos. Então vamos começar por aqui. Células da mucosa bucal estão coradas aqui com corante azul de metileno. Aí eu clico e arrasto, coloco lá na platina. Vou escolher o aumento da minha objetiva, começar com 40. Aqui nessa célula nós temos externamente a membrana plasmática, aqui dentro o citoplasma e aqui o núcleo. Ó. Cada célulazinha com seu núcleo. Que bonitinho. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui esse aumento de 100 vezes. Ajustando o foco. Olha só que coisa linda. Dá para ver claramente a célula. A gente não consegue ver, obviamente, as organelas, que são muito menores, e elas só são visíveis no microscópio eletrônico. Mas já dá para identificar com clareza o núcleo da célula. Vamos para a próxima lâmina. Epiderme de cebola corada com Lugol. Tem o azul de metileno, que foi o mesmo corante da primeira lâmina. E corada com vermelho neutro. Vamos a essa aqui de Lugol. Agora olha como é que a célula vegetal é bastante diferente de uma célula animal. Olha esse recorte. Olha só, aqui o núcleozinho, que bonitinho. Será que em 400 dá pra ver alguma coisa? Ah, dá. Aqui novamente o núcleo. A divisão entre uma célula e outra não só tem membrana plasmática, como tem também a parede celular vegetal aqui. Próxima lâmina. Agora vamos para o conjunto 2. Aqui todos esses materiais estão usando corantes especiais, o famoso HE, hematoxilina eosina. Aí olha só. É claro que porque a gente está no computador não vai ter a mesma
nitidez de uma imagem que que a gente tem no microscópio de verdade, né? Mas dá para brincar. Aqui mais próximo da luz é o tecido epitelial e aqui para dentro já é tecido conjuntivo. Isso aqui é um folículo piloso, é onde os pelos são produzidos dentro da pele, e só que o pelo sai pro lado de cá, ó, pro lado da epiderme. Isso aqui, ó, é uma glândula sebácea. Ao redor do folículo piloso ficam as glândulas sebáceas para manter o pelo lubrificado. Aqui o tecido epitelial. Cada manchinha dessa escura é um núcleo celular. Aqui a gente não consegue identificar as células individualmente, mas essas manchinhas, ó, são núcleos celulares. Aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Frouxo porque ele não tem muito material intersticial, não tem muito material extracelular. Aqui já é o tecido conjuntivo denso. Denso porque ele tem menos células, mas ele tem muito material extracelular. Olha, aqui já é o tecido epitelial, essa parte mais escura, e essa partezinha mais clara é o tecido conjuntivo. Essa camadinha aqui, ó, se descolando, é o que a gente chama de camada córnea. São células mortas que se desprendem. Essa região aqui mais clara é a região de crescimento do tecido cartilaginoso. É onde se encontram as células que produzem a cartilagem. E aqui nessa região mais escura, mais externa, a gente vê que aqui o tecido está acabando, ó, é onde estão as células que vão degradando o tecido cartilaginoso. Então, esses aqui são os condrócitos, que são as células que se reproduzem para fazer a cartilagem crescer. E aqui estão os condroblastos, que vão degradando o tecido. Tecido muscular estriado esquelético é o tecido que a gente encontra nos nossos músculos ligados ao esqueleto. Vamos melhorar esse foco. Olha, agora dá para ver com perfeição. Esses pontinhos escuros são os núcleos celulares. E aqui a gente tem dois tipos de corte. Um desses cortes é o corte transversal e o outro é o corte longitudinal. Então, esse aqui é o corte transversal e isso aqui é o corte longitudinal. Esses pontinhos escuros, essas manchinhas escuras, que parecem que vão formando círculos concêntricos ao redor dessa abertura aqui, essas são as células do tecido ósseo, são os osteócitos. Essas aberturas grandes aqui são os canais de Raven, são os poros que a gente tem nos ossos. E essas manchinhas são os canais de Volkmann. Esses canais de Volkmann são preenchidos com vasos sanguíneos que passam dentro dos ossos para nutrir essas células que estão vivas, fazendo lá o crescimento do tecido ósseo. Vamos aproximar mais um pouquinho. Foi demais, acho que aqui. Os locais de abertura, que provavelmente essas células estão mortas, né? Mas esses pontinhos são os locais onde a gente encontra células. E aqui os vasos sanguíneos passando lá dentro do osso.
e elas vão realmente crescendo e promovendo a calcificação do osso ao redor desses canais, por isso que dá essa impressão de círculos concêntricos. Isso aqui é um neurônio, tá? Aqui, nessa região onde a gente tem o citoplasma e o núcleo celular, é o que a gente chama de corpo celular, e aqui é o prolongamento do citoplasma por onde as mensagens, por onde as conexões cerebrais vão ser feitas. Pode ser um dendrito ou um axônio. O dendrito recebe o impulso nervoso e o axônio envia o impulso nervoso para outro neurônio. E esse material aqui é o que a gente chama de substância cinzenta. Bem, no tecido nervoso tem outras células também, que são células que vão produzir justamente as substâncias onde os neurônios estão. Devolver a lâmina para a caixa, né? Vamos para a tela final. Atividade, reconhecendo as estruturas. Ah, aqui sim vai dar para ver as estrias, ó, com muito mais clareza. Olha só que coisa linda. Agora sim dá para ver que é um músculo estriado, ó. Bem, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante. Até o próximo.